Vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, já são 9h05, a gente está gravando também, tá? Aí eu vou fazer uma breve apresentação aqui e a gente já começa, que a palestra hoje é bem interessante. Então, boa noite a todos. O Pedro Diniz é um amigo aí de longa data e ele fez uma palestra excelente para um outro grupo que a gente participa. E foi a primeira vez que eu vi uma palestra que falasse sobre uma estratégia que fez bastante sentido para mim, pensando em longo prazo, pensando em dividendos e pensando em não correr tantos riscos assim, né? E que possa nos defender do inimigo da inflação, ou seja, da perda do poder de compra, e pensando na aposentadoria, que muita gente na minha idade, né, na idade de vários amigos nossos aqui, ainda não estão pensando tanto na aposentadoria, que parece uma coisa meio longínqua, né? E eu acredito também muito que a gente pode aprender em grupo, né? Então, acho que em grupo a gente sempre cresce, a gente sempre aprende muito quando a gente estuda, quando a gente compartilha. Depois que o Pedro fizer a palestra dele, eu vou mostrar um slide só sobre isso. Eu acho uma coisa fantástica. E também não é à toa que eu participo de vários grupos e até ajudei a fundar um clube de oratória. Quem não conhece, quiser saber mais sobre oratória, depois pode falar comigo. O Hélio me ajudou a fundar e a Exotília também aí, ó. Então a gente tem uns membros de oratória aqui também. E estou muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Obrigado pela confiança. E teve até um amigo meu que falou: eu só vou porque você me chamou, porque você está com uma cara de ser isca para vender alguma coisa. Então, eu já vou adiantando. Assim, a gente não tem interesse comercial, a gente quer apenas divulgar um conhecimento que eu achei sensacional e eu achei que não deve ficar só naquele grupo, deveria ser compartilhado com mais pessoas. Então, a gente está aqui, o Pedro principalmente, claro, com o intuito apenas de divulgar um conhecimento que pode ser de interesse de muitas pessoas e abrir uma nova perspectiva de investimentos e planejamento para aposentadoria para todos vocês, né? Então vamos ter essa palestra, no final a gente vai ter uma sessão de perguntas com o Pedro, ou seja, guarde as perguntas para o final. E só reforçando, a gente vai gravar o evento, depois o nosso editor master aí, o César, que é o cara que faz as artes, o gráfico, o nosso editor, vai jogar em um link oculto pelo YouTube, depois a gente divulga até, para não ficar tão público assim, tá? A gente pode divulgar depois. E agora vou apresentar o nosso palestrante da noite. Rapidinho aqui, já vou falar sobre o nosso palestrante, o Pedro Diniz. Ele é mestre e doutorando em otimização combinatória pela PUC-Rio. Ele trabalha como Senior Software Engineer na Vitex, não sei se é assim que fala, e ele já fez os cursos O Jeito Barça de Investir e os 5 setores à prova de balas, do AGF, que é Ações Garantem o Futuro. E ele segue essa estratégia de investimento desde 2019. Então, com vocês, Pedro Diniz, para a palestra Como Viver de Dividendos. Pedro, a palavra é sua. Tá, pessoal, boa noite. Primeira coisa, obrigado aí por vocês dividirem esse conhecimento comigo. Vou abrir aqui uma tela para a gente poder compartilhar os slides. Os slides são bem simples, assim, é basicamente texto. A ideia mais é passar informação mesmo para vocês e explicar um pouco como que eu cheguei nessa estratégia, né? Qual foi a intenção e como que ela funciona. Tá. Ó, o objetivo dessa apresentação é para falar sobre como que a gente pode investir em dividendos e como que a gente pode gerar uma renda variável para viver dessa renda, usando uma estratégia que eu acho bem mais sustentável na bolsa, tá? Então, a gente vai ver, vou tentar explicar um pouco para vocês a motivação, tá? Por que eu comecei a estudar sobre isso, como que eu cheguei até aqui, por que eu vi que investir em dividendos fazia sentido, como é que é essa estratégia, né? Como é que aplica ela, o que se compra. No final, eu faço uma simulação comparando com renda fixa, tá? Para a gente poder ter uma ideia, né, de como que ela se compara com outra estratégia que seja, né, segura, entre aspas, e separa os espaços para perguntas, como o Ralf comentou. Tá? Então, assim, eu queria comentar só falando quem sou eu. Então, vocês comentaram até aquele negócio de isca para vender alguma coisa. Assim, realmente não tem nada disso. Eu trabalho na área de computação, minha formação é em computação, eu tenho 36 anos. Eu comecei a fazer essa estratégia desde 2019. Eu comecei a poupar, inclusive, em 2019,
E foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava investir, foi poupando que eu comecei a fazer as contas e projeções, eu falei, cara, isso aqui não é o suficiente, entendeu? Eu preciso de alguma outra coisa que consiga realmente atingir os prazos que eu preciso, né, para eu pensar na aposentadoria, né, porque esse é o meu objetivo maior, meu objetivo é me aposentar, não é ficar rico, milionário, trilhardário, eu não tenho né, esse vislumbre, né, de querer ficar rico rápido, é realmente pensando em alguma coisa saudável para minha aposentadoria. E além da estratégia, eu tenho um VGBL, tá, com menos dinheiro. Esse VGBL é algo que meu pai faz para mim desde que eu tinha 18 anos, é bem pouquinho todo mês, mas de longo prazo acaba ajudando. Então, além disso, eu ainda tenho uma outra forma de investimento, né, que eu coloco pouco, mas tem uma alternativa, tá? E aí eu comecei, né, vendo para esse lado da aposentadoria, comecei a pensar o que eu preciso para me aposentar, né? Eu estava terminando o mestrado, né, o doutorado, e eu vi que eu já não tinha muito dinheiro, porque realmente era difícil juntar quando você vive de bolsa, né, essas coisas. E como começou a entrar um pouco mais de dinheiro, eu comecei a pesquisar sobre isso. Poxa, como é que eu faço para me aposentar? O que eu preciso para quando eu tiver com 50 e poucos, 60 anos, eu conseguir poder descansar em paz, né? A gente sabe que o INSS agora já não é, nunca foi, mas, né, tá menos seguro ainda do que ele era, então é um pouco difícil a gente contar com isso para se aposentar, né? Então comecei a pensar em alternativas e me fiz algumas perguntas, né? Tipo, como é que eu faço para me aposentar? Jogo na cena? Abro uma empresa? Posso abrir uma empresa, mas será que o risco não equivale a ser funcionário? Porque no final das contas é trabalho, né? Eu poupo dinheiro, eu invisto onde? Renda fixa, renda variável, por aí vai. E aí eu me perguntei também, ok, eu estou no Brasil, mas como é que os outros países fazem? Né? Como é que os americanos se aposentam? Como é que chineses, japoneses e por aí vai? Dei uma pesquisada por isso, novamente, eu sou de computação, então assim, eu não sou perito nisso, eu não sou formado em economia, nem contabilidade, nada financeira. E o que eu consegui levantar é que, pelo menos nos Estados Unidos e alguns países bons, boa parte dos países, a maioria das pessoas que se aposentam, né, de forma privada, né, sem depender de nada público, é através de investimentos, né, e muitos deles investimento em bolsa, assim, uma boa parte, tá? E aí tudo que eu encontrei apontou para isso, né, que eu tinha que investir, e eu comecei a tentar ir um pouco mais a fundo nisso, né? Então, tá bom, aqui no Brasil, como é que eu posso investir? O que eu posso fazer para me aposentar? Posso investir em renda fixa, Selic, aí você tem várias opções, né? Selic, PCA+, CDB, etc. Eu vou ter alguns pontos aqui, mas assim, até queria ressaltar que eu não critico nenhuma dessas opções, porque não é o propósito desse slide, e eu nem tenho conhecimento para ficar criticando isso, entendeu? Então, só botei alguns pontos que foi a minha opinião quando eu estava fazendo projeções e considerando usar alguma delas, tá? Então, vi Selic, PCA+, CDB, etc. Minha impressão era baixa liquidez, inflação é um risco forte a se considerar, e precisa começar muito, muito cedo. As minhas projeções, se você usa alguma dessas, você tem que começar muito cedo, mas muito cedo. Eu estou começando com 35, acho que eu estava em 2019, mais ou menos, que foi para final de 2019. Né? Então, para mim, parecia um pouco complicado com a cidade depender só disso, então continuei pesquisando. Previdência privada também é uma opção, e aí eu comecei a ver várias projeções que falam sobre as taxas. As taxas no longo prazo, elas comem muito dinheiro, parece que não no começo, mas no final. Se você fizer um retroativo, né, em média, pelo todos os meses que você contribuiu, você vai ver que você pagou uns 2, 3 mil por mês. Você só percebe isso no final, que é quando você começa a pagar muito, né, pelas taxas, né, que você já tem um montante maior. Né, e outra coisa, é o que eu me perguntei, né, alguém conhece alguém que conseguiu se aposentar com previdência privada? Né? Eu ainda não consegui responder essa pergunta. Para todos que eu perguntei até hoje, eu não conheci ninguém que falou, não, estou aposentado de previdência, única e exclusivamente de previdência privada. Não encontrei. E uma vizinha minha que trabalhou em banco, foi diretora de banco e tal, quando eu conversei com ela, perguntei sobre isso, ela falou, olha, perguntei, é o suficiente previdência privada, com quais que eu preciso fazer e tal? Ela virou para mim e falou, todas que você conseguir fazer. Falei, pô, essa é uma resposta razoável, né? E veio de alguém que trabalhava em banco e tal, conhecia isso, então também foi outro ponto que eu fiquei, tá, ainda não agradou o suficiente, parece razoável, mas pô, queria um exemplo prático de alguém que conseguiu se aposentar com isso, ainda eu tinha algumas perguntas que não estavam bem respondidas sobre a previdência. Fundo de investimento em renda fixa é seguro, mas também não faz muito sentido por conta das taxas, né? A parte de imóveis, isso é bem comum aqui no Brasil, o brasileiro, né? A maior parte dos brasileiros investe em imóveis, né? E novamente, não é uma crítica, é apenas alguns pontos que eu levantei sobre isso. Não é bem renda fixa, você não tem garantia de que vai ser fixo, porque ele é reajustado também pelo IGPM, etc. E assim vai.
tem alguns índices em cima do imóvel. Tem baixíssima liquidez. Se você precisar se desfazer do imóvel, você vai demorar meses aí até você conseguir vender, ainda vai ter que dar uma boa parte para o governo. Tem vários estudos apontando contra, e aí eu coloquei alguns estudos aqui, pelo menos um, né, lá na referência, depois vocês verem, que ele mostra, né, o quanto você realmente receberia com imóveis, e na prática seria quase próximo a estar investindo em renda fixa. Então, assim, não faz tanto sentido você assumir risco a mais por isso. Problemas com inquilino, manutenção, né, e aquelas coisas de, todos os ovos estão na única cesta. Então, investir só em imóvel também não tem esse problema, né? Você põe muito dinheiro, por mais que você queira diversificar, por exemplo, aqui no Rio, facilmente o imóvel vai te custar uns 200, 300 mil reais, entendeu? Então é muito dinheiro que você está botando num único lugar. Se acontece algum problema ali, que aconteceu com a minha mãe comprou, por exemplo, um imóvel aqui em Vila Isabel, na época não tinha favela, hoje tem, entendeu? Então, quando ela vendeu esse imóvel, ela vendeu por menos da metade do preço que ela comprou, praticamente. Só porque teve uma favela do lado e foi considerado mais perigoso e tal, então tem essas coisas a se considerar. Tá? Fundos imobiliários também é uma opção. Novamente, não é bem renda fixa, mas hoje tem poucas opções de fundos imobiliários e ainda existe a transparência ainda é baixa do que os fundos fazem, né? Ainda é uma área que está crescendo, né? Mas ainda tem algumas coisas para melhorar, né? Também tem alguns pontos. Aí eu pensei, bom, tá bem, e se eu fizer em renda fixa e todo mundo resolver investir em renda fixa? Eu me perguntei, será que ela continua sendo sustentável? Porque, assim, renda fixa, grande parte é emprestar dinheiro, né? Você está emprestando dinheiro para o governo ou para um banco, você está emprestando dinheiro, é isso que você está fazendo. Né? E eu fiquei me perguntando, pô, isso é sustentável? Porque a impressão que eu tenho é que eu sou um agiota. Eu estou dando dinheiro, esperando alguém me dar dinheiro, me pagar mais por isso. Qual é a linha, qual é o limite aí entre ser um agiota ou não, entendeu? Pela definição que eu pesquisei na web, é porque o agiota ele cobra taxas muito maiores, por isso que ele é agiota, entendeu? Porque ele cobra mais caro que um banco compraria. Então seria isso, assim, a definição. É um cara que cobra muito mais de juros. Mas na prática, entendeu? Eu fiquei um pouco incomodado com isso, sabe? Eu não vejo isso como sendo algo sustentável. Parece que eu tô só, né, fazendo chotagem. Fiz minhas projeções usando renda fixa, né? E pelo que eu botei aqui, chance baixa de conseguir me aposentar bem, foi o que eu comentei sobre o tempo, rendia muito pouco e me instigou a procurar outras coisas. Até que eu cheguei a uma conclusão que não tem jeito mesmo e que eu precisava considerar alguma outra alternativa, né? Nem que seja só uma parte do meu investimento. Então, assim, eu nem estou dizendo que nem acho que todo mundo tenha que botar só num único tipo de investimento, mas eu vi que eu precisava ter algum outro, né, que fizesse peso, porque só aquilo não seria o suficiente. E comecei a estudar sobre a bolsa para entender como é que ela funciona, né? Já que muita gente se aposenta dessa forma, pelo menos em outros países, né? A aposentadoria envolve grande parte em bolsa. Eu tentei entender um pouco mais ela. Né? E aí eu me fiz algumas perguntas para tentar me sentir seguro e entender onde eu estava investindo, né? Então, por que as pessoas investem usando a bolsa de valores? Para comprar e vender papel, é para isso que serve a bolsa? Eu vou lá, compro um papel, um preço baixo, alguém vai querer vender mais caro, eu vendo e ganho dinheiro com isso. Né? E eu fiquei, poxa, não é possível, tem algo errado. Porque, assim, na minha visão, isso é uma aposta, não é um investimento. Entendeu? Eu estou comprando acreditando que alguém vai pagar mais caro. Estou apostando que alguém vai querer pagar mais caro. Entendeu? Qual é a diferença entre isso e um cambista? Porque para mim parece mesmo. Eu vou, olho o show ali, o show do Red Hot. Opa, vai lotar. Vou comprar um ingresso aqui, porque quando faltar ingresso eu vendo mais caro para quem quer ir no show e não tem mais ingresso para vender. Me parece isso, né? Então isso me incomodava. Eu tá na mão do mercado. Eu tenho algo na mão que, se as pessoas acharem que vale menos, eu perco meu dinheiro, né? Então não me parecia bem um investimento, me parecia mais uma aposta. Mas, assim, o fato é que a real esmagadora maioria das pessoas usa a bolsa para especular. Isso não é nem no Brasil, é no mundo. Então, isso é algo que muita gente faz, a grande maioria faz. Estudos falam que mais de 90% das pessoas fazem isso, é vender e comprar papel. Né? Comprar e vender papel é outra coisa que não fazia sentido para mim, porque quando você perde 50%, você precisa ganhar 100% para ficar no 0 a 0. Então, olhando para os números, isso para mim não fazia sentido. Eu vou entrar numa... É que nem ir para o cassino achando que você vai ficar milionário. Assim. As chances estão todas contra você. Pode ser que você fique? Pode. Mas as chances estão todas contra você. Essa é uma estratégia onde, se você perde, você vai ter que lucrar muito mais só para poder recompensar a sua perda. Então, isso já me incomodava muito. Né? Porque você pode ganhar, e você perde num ponto e pronto. Você volta para o 0 a 0. Né? A perda é muito mais forte. Né? Então, é como se a estratégia estivesse contra você. E aí eu não aceitei muito isso. Falei, cara, não é possível. Para mim, assim, a impressão que eu tenho é um bando de gente, né, que não regula bem da cabeça, que pega o dinheiro suado de anos, coloca lá, apostando aquilo como se fosse uma corrida de cavalos, entendeu? Para ver se vai ganhar dinheiro. Não faz sentido. Eu não vou botar 20, 30 anos da minha vida de trabalho, suor,
apostando meu dinheiro sim. Então, assim, eu ainda não conseguia entender e não fazia sentido para mim por que as empresas iriam querer fazer parte disso. Então, eu comecei a estudar mais a fundo. Eu disse, como que surgiu a Bolsa? Por que que as empresas entram na Bolsa? Qual é o sentido da Bolsa? Né? E por que que uma empresa iria citar esse trabalho? Né? E aí eu, assim, lendo um pouco mais, tentando entender como que ela surgiu e o propósito principal dela, né? Uma das coisas que eu vi é que a Bolsa é uma ferramenta para que as empresas possam vender participação na sociedade delas. Então, assim, se você for olhar ao fundo, né, a essência ali da Bolsa, o que que é a Bolsa? A Bolsa é para você poder comprar sociedade, é se tornar sócio de empresas. É para isso que a Bolsa serve. Foi assim que a Bolsa surgiu. As pessoas querendo comprar sociedade de alguma empresa. Tá, e por que que alguém vai querer virar sócio de empresa? Você se pergunta. Ué, porque se você é sócio, você tem participação nos lucros. Portanto, você vai receber dividendos todo ano. E aí, nessa hora, a coisa já fez um estalo para mim, tipo, opa, aí faz mais sentido, né? Eu não tô na mão do mercado, eu tô na mão da empresa. Eu tô comprando uma empresa, né, virando sócio dela. Então, na verdade, o que vai dizer se eu ganho mais ou menos é o quão bem aquela empresa vai performar, né? Como vai ser o balanço daquela empresa no ano, né? Como é que vai ser o lucro dela. E isso, para mim, começou a fazer sentido, eu comecei a entrar mais a fundo nisso. Então tá bom, então, né, como é que seria dividendos, né? Por que as pessoas continuam comprando papel se, no fundo, não foi para isso que a bolsa foi feita, né? E aí, assim, a minha resposta, pelo que eu encontrei, é porque as pessoas acreditam que conseguem ganhar mais dinheiro especulando. Essa é a grande verdade. Por que as pessoas compram e vendem papel? Porque elas acham que elas conseguem ganhar mais dinheiro assim. Elas acham que elas vão encontrar uma Magalu, vão comprar um preço barato e vender por um preço caro e ficar ricos em 2 meses. Com dividendos, né? Ou seja, ganhando lucro de uma empresa, dificilmente você vai ficar rico em um ano. É quase impossível isso acontecer. Né? Porque você vai ter participação na empresa. Só o que você gasta para poder se tornar sócio, né? Já é muito maior do que você ganha anualmente ali de dividendo. Então, as pessoas querem acelerar isso. Segundo ponto, nem todas as empresas distribuem dividendos. Então, assim, nem todas as empresas que estão na bolsa hoje pagam dividendos. Tem empresa que ela não distribui dividendos porque ela reinveste em si própria. Então, ela espera crescer, né? Expandir. Então, ela usa o dinheiro, reinveste em si mesmo. E as pessoas compram esse papel acreditando que um dia a empresa vai parar de crescer e vai distribuir, né, o dinheiro em forma de dividendo. E pode ser verdade ou não. E, em teoria, o papel ele acompanha, o preço do papel acompanha, né, o lucro da empresa. Então, se a empresa está crescendo, em teoria, o papel vai crescer junto e você ganha com a valorização. E outro ponto é que poucas empresas pagam mais do que 6% ao ano sobre o preço do papel no ano. Então, assim, mesmo que você queira seguir a estratégia de dividendos, não é tão fácil, porque tem poucas empresas e dessas poucas, nem todas pagam um valor razoável, né, dependendo do papel. Você tem que acompanhar de perto, tem que ficar esperando o momento para entrar. Né? Então também não é tão fácil assim. Realmente parece muito mais fácil você comprar e vender papel. Né? E aí outra coisa que veio na minha cabeça, ok, só que a bolsa é renda variável, como é que fica? Eu vou botar meu dinheiro lá e eu perco tudo. Vem alguém, sei lá, não uma pandemia, a pandemia é um exemplo, vem uma pandemia e de repente eles decidem que não vale mais nada, que o mundo vai acabar e eu perco meu dinheiro todo. Né? Isso foi uma coisa que me preocupou. Você é a pessoa despencar, né? Bom, nessa estratégia, se você está especulando com o preço do papel, sim, você acabou de perder seu dinheiro, quer dizer, não perdeu, você vai morrer lá segurando o seu papel até que alguém aceite pagar mais. Tem casos de amigos meus assim, que eles compraram papel, acho que foi quando a bolsa abriu capital, e eles compraram no IPO, e aí depois caiu, e eles ficaram 2, 3 anos esperando o papel voltar para o preço inicial, só para ele poder vender e ter o dinheiro de volta. Porque ele ficou anos lá no prejuízo, sem poder vender papel, porque se você vende, você realmente toma um prejuízo. Você espera ele voltar para um valor, você talvez consiga, né, recuperar o dinheiro. Então, acontece isso para quem vende e compra papel, mas para quem investe em dividendos, não. Você tá comprando a sociedade da empresa. O preço do papel não interessa de nada. O que interessa é o balanço. Então, se por acaso no meu caso, veio a pandemia, você acha que a empresa de saneamento básico ela para de distribuir água e esgoto, tratar esgoto só porque tem uma pandemia? Não. Empresas de eletricidade param de prover serviços elétricos por causa disso? Também não. Então, assim, o que importa, o preço do papel cai, o preço do papel cai. Mas o dividendo continua o mesmo ou mais. Porque a empresa continua funcionando, as pessoas continuam dependendo desse serviço e continuam pagando. Né? Então, nessa pandemia que aconteceu, e eu sou um caso, né, real disso, porque eu estava com essas empresas já na pandemia, eu não deixei de receber meus dividendos, eu recebi um pouco menos, porque as empresas se protegem, então elas seguram um pouco do capital delas para possíveis problemas, mas elas continuam com dinheiro, fazendo serviço e distribuindo para os sócios. Né? O preço do papel caiu, mas eu não estou preocupado com o preço do papel.
Porque o preço do papel só interessa na hora que você for vender. E eu não compro para vender. Eu compro para ser sócio durante muitos anos. Então pode cair para R$ 2, contanto que continue pagando meus dividendos bem pagos. Para mim não faz diferença o preço. Tá? Então isso é uma coisa legal dessa estratégia. Se você depende de se a bolsa não importa, foi o que eu falei. E na verdade quem vive de dividendo ama quando a bolsa cai. Né? Isso foi o que aconteceu na pandemia. Enquanto muita gente ficou desesperada, né, e querendo arrancar dinheiro de fundo, querendo tirar o dinheiro da bolsa, etc. No meu caso foi o contrário. Eu sorri daqui até aqui, porque o que eu mais queria era que a bolsa caísse, para poder comprar empresa a preço de banana. Então, empresas que antes estavam me dando 6, 8% de dividendo ao ano, porque o preço do papel caiu muito, eu consegui comprar pagando 12, 15% ao ano. Entendeu? Então, assim, 12, 15% ao ano, vocês vão ver que é um valor muito elevado, assim, a longo prazo. Tá? Então, para quem segue dividendos, as quedas, elas são um momento de felicidade, não um momento de tristeza. Então, novamente, assim, você vê que eu estou indo contra a especulação, né? A especulação, você tem uma estratégia que vai contra você. Se você perde dinheiro, você se prejudica muito mais do que se você ganhar dinheiro. Então, se você ganhar, para você recuperar o que você perdeu, tem que ser quase o dobro do que você perdeu. Então, começa aí uma estratégia contra você se você estiver comprando e vendendo papel. E outra é que quando tem esses momentos de queda, você fica desesperado porque literalmente você está na mão do mercado, né? Você divide o preço do papel. Se ele cai e você precisar desse dinheiro, já era. Né? No caso de dividendos, eu não estou muito preocupado com isso. Entendeu? Eu quero mais é que a bolsa caia mesmo, porque eu dependo dos dividendos e não do preço do papel. E o preço do papel não vai influenciar no meu dividendo. Então, quando cai, é um momento de eu poder comprar mais. Então, isso é muito bom, tá? E isso por si só é realmente um ponto para vocês pensarem, tá? Imagina uma estratégia onde dá o caos na bolsa e vocês ficam felizes da vida. É até surreal você imaginar isso. E foi exatamente o que aconteceu comigo na pandemia. Todo mundo desesperado, eu em grupos de investimento com o pessoal quase chorando sem saber o que fazer, com a bolsa caindo horrores, e eu sorrindo, tentando comprar o máximo que eu torrei todas as minhas economias comprando na bolsa durante a pandemia. Entendeu? Porque era um momento extraordinário para se comprar mais. E adivinha, tudo que eu comprei já aumentou em 50%, tudo que eu comprei valeu a pena, os dividendos vieram no ano passado, vieram esse ano, então assim, foi a melhor coisa que eu fiz ter comprado na pandemia, eu acertei em cheio. Então, esse é um outro ponto muito positivo dessa estratégia. Tá? E aí o outro ponto que eu botei aqui é a questão do valor do papel, né, que são as pessoas que decidem, né, e isso é uma coisa para você considerar. O dividendo ele vem do lucro da empresa, e o papel não. O papel, o preço do papel é influenciado por medo, e foi o caso da pandemia. Tá? Muitas empresas que o preço desceu não porque elas perderam valor, mas porque as pessoas tinham medo que com a pandemia pudesse acontecer alguma coisa, então já pressentiam, né, tentavam prever. Com dividendo não existe isso. Entendeu? A empresa lucrou, ou a empresa não lucrou. Entendeu? Você não está na mão do que os outros acham. Você está na mão realmente da empresa e do potencial operacional dela ali, né, de lucrar. E o valor, tá, esse foi o outro ponto que eu botei, né? O valor com base no lucro da empresa. E aí, outro ponto para vocês considerarem, assim, os dividendos eles acompanham os lucros da empresa. E isso é muito bom. Porque se você pega uma estratégia de renda fixa, o nome já diz, é fixa. Você pode, de repente, atrelar ela ao IPCA ou à inflação para tentar, né, se proteger da inflação. Só que, em geral, quando você faz alguma estratégia fixa atrelada à inflação, os juros a mais da inflação é bem baixo. Então, geralmente, é a inflação mais 2%, a inflação mais 3%. Então, o seu poder de compra vai ser esses 2%, esses 3%, porque a inflação só está acompanhando o seu poder de compra. Você não está ganhando se você é reajustado pela inflação. Né? Então, ou seja, mal ou bem, você não, os anos passam e você continua ganhando aquele valor fixo todo ano. Ele não muda. Tá? Não é estratégia de dividendos, não. Por quê? Porque são empresas, tá? E a tendência é que as empresas lucrem cada ano mais. Cada ano mais. Né? Então, assim, qual empresa que não quer lucrar? Quase todas as empresas têm planejamento anual justamente para isso, pensando em como que eles vão crescer, como que eles vão ampliar, como que eles vão se expandir para o ano que vem, para ganhar mais e tal. Isso que os acionistas cobram e os próprios funcionários querem. Então, a tendência, e até olhando para dados históricos da Bolsa, né, de boas empresas, é que elas tendem a crescer pelo menos de 10% ao ano, tá? Em média. Então, o que você recebe de dividendo esse ano é X, ano que vem vai ser X mais 10%, porque provavelmente a empresa vai conseguir aumentar o lucro dela, né, um pouco que seja, às vezes é muito mais de 10%, mas na média. Então não é fixo, entendeu? E esse é um ponto importante. Você não comprou hoje um negócio que te dá 2%, vai ficar o resto da vida recebendo 2% todo ano. Você comprou hoje é 6%, ano que vem vai estar 6,5%. Aí o ano seguinte já está 6,8%. Aí no terceiro ano já vai estar 8%.
Daqui a 10 anos já vai estar 15%. Então, essa taxa ela vai crescendo e acompanhando o crescimento da empresa. E a tendência, tá, é que acompanhe a inflação. Por quê? Isso é uma garantia? Não é uma garantia. Mas pensa, você tem um papel da Light, empresa de distribuição de energia, que atua aqui no Rio. Eu, por exemplo, eu pago a Light, tá? Todo mês eu tenho que pagar aqui o que eu consumo de energia. Se a inflação aumenta, adivinha o que vai acontecer com a minha conta de luz? Ela vai aumentar, entendeu? E é essa a tendência das empresas que prestam serviço, é aumentar junto com a inflação, porque senão a empresa está perdendo. Então, como a gente está falando de sociedade, de lucros de empresas, né, e que a gente ganha mais à medida que essa empresa lucra e cresce, a tendência é que a gente ganhe junto com a inflação, que a gente seja reajustado automaticamente pela inflação, porque a empresa vai fazer esse reajuste porque ela não vai querer perder dinheiro. Tá? Então, ao mesmo tempo que eu não posso garantir que é sempre reajustado pela inflação, isso é uma coisa meio, né, assim, razoável de se aceitar que as empresas vão fazer. E eu posso dizer o meu caso, tá? As empresas que eu tenho, o IGPM cresceu, o IPCA também está aumentando, né? O Selic está aumentando, e o que está acontecendo são que as empresas estão reajustando isso no balanço delas, né? E nos serviços. Então, eu posso dizer que pelo menos de 2019 até agora, o que eu tenho visto é que realmente eles repassam essa inflação, eles indexam isso também no custo das empresas, né? Então, você não fica tão defasado pela inflação. Pesquisando sobre essa estratégia, eu acabei caindo em duas pessoas, tá? Que foi o Luiz Barsi e o Décio Bazin. Tá? O Luiz Barsi, só para vocês, pra quem não conhece ele é um bilionário brasileiro e ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa hoje no Brasil. Tá? Ele fez fortuna durante 50 anos, ele tem bilhões, acho que está em 2 bilhões, eu acho, hoje em dia, não sei se aumentou com a pandemia. Tá? E ele tem um grupo, né? Quer dizer, a filha dele, na verdade, criou um grupo de investimento chamado AGF, que é Ações de Garantia Futuro, que foi como eu tive contato, né, com essa estratégia de investimentos para dividendos. Eu acabei pesquisando sobre dividendos, vi que isso fazia muito sentido e fui mais a fundo, ver quem usava, como é que aplicava e tal, e eu caí nele, o Luiz Barsi e o Décio Bazin. O Luiz Barsi, ele jura de pé juntos, ele tem hoje como uma das metas dele divulgar isso para os brasileiros, para ajudar os brasileiros a se aposentarem melhor, né, divulgar a história dele, a estratégia dele. Tá? Ele fez um estudo sobre como viver de renda usando dividendos há muitos anos atrás e publicou isso, né, e foi um pouco, né, passou meio despercebido, mas ele aplicou essa estratégia dele durante todos esses anos, esses 50 anos. E ele diz que foi isso que fez ele ficar bilionário, foi essa estratégia de aplicar dividendos. Então ele fala que ele é uma pessoa que realmente aplicou essa estratégia, aplica essa estratégia há 50 anos e ficou rica assim. Tá? E o Décio Bazin é um outro cara, sem relação com o Luiz Barsi, o Décio Bazin já é falecido. O Décio Bazin lançou um livro, Como Faça Fortuna com Ação Antes que Seja Tarde, eu vou ter a referência no final. E a história do Décio Bazin é bem parecida com o Luiz Barsi, assim. O Décio Bazin, quer dizer, bem parecida, é próxima por conta da história de dividendos. O Décio Bazin, ele é um cara que investia na Bolsa muitos anos atrás, acho que na época de 1950, mais ou menos. Só que ele comprava e vendia papel, e ele acabou quebrando. Tá? Ele perdeu a casa, perdeu tudo. Praticamente faliu por conta disso. Todo o dinheiro está investido na Bolsa. Só que ele não desistiu. Depois que ele conseguiu se reerguer um pouco, ele falou, não é possível, porque eu vejo que tem pessoas que ganham muito dinheiro na Bolsa, eu acredito que a Bolsa consegue fazer isso. Eu que estou errado, eu que estou usando a estratégia errada. E ele começou a estudar e pensar como que ele poderia fazer diferente, onde que ele estava errando. E foi aí que ele começou a olhar para os dividendos, né, e viu que ele poderia ter uma estratégia mais sustentável e tal, usando dividendos. E aí o Décio Bazin, no final das contas, ele acabou ganhando muito dinheiro com dividendos. Ele abriu como se fosse um grupo de investimento em dividendos, né, onde ele como se fossem corretores, né, faziam investimento para as pessoas, e deu tão certo que ele lançou um livro falando assim, olha, estou aqui explicando a minha história, a tática que eu uso, como que eu ganho dinheiro com dividendos. Tá? E basicamente o que o Décio Bazin fazia na época, que ele recomenda fazer no livro, é ver quais são as empresas que pagam dividendos, procura dividendo acima de 6%, e todo mês compra que está pagando mais dividendos, e faz isso todos os meses. Pega um aporte e vai aportando mensalmente todos os meses na empresa que está dando mais dividendo no mês. Tá, o Luiz Barsi tem uma outra estratégia, tá? E eu estou comentando os dois nomes só para vocês verem a coincidência, né? Eu me identifiquei muito com essa estratégia de dividendos e descobri um cara que é bilionário, que ficou bilionário e diz que foi assim. E, bom, pode ser mentira dele, mas por coincidência eu encontrei um outro livro de um brasileiro também que ganhou muito dinheiro, que diz que usa uma estratégia bem próxima, que também é baseada em dividendos. Tá? E aí, assim, eu acabei lendo um pouco mais, pesquisando um pouco mais sobre o Luiz Barsi, e aí eu vi já algumas reportagens com eles, né? E uma vez perguntaram para ele assim, por que ele não tinha a própria empresa? Por que ele investia na bolsa?
ele deu uma resposta que eu adorei, né? Que ele falou assim: por que eu vou comprar um posto de gasolina se eu só posso ser sócio da BR Distribuidora? E nessa hora eu fiquei, porra, realmente é uma grande resposta, né? Assim, é aquilo que eu tinha falado com vocês no começo. Eu poderia abrir uma empresa, né? Seria uma forma de repente pensar numa aposentadoria. Mas será que não é mais interessante eu comprar, né, participação em grandes empresas? Empresas já consolidadas e perenes e estáveis? Será que isso não é até mais seguro do que eu resolver abrir minha própria padaria ou resolver abrir minha própria empresa? Porque abrir empresa também envolve muitos riscos, né? Então essa resposta dele foi uma coisa que ficou gravada assim para mim, que eu achei bem interessante. E aí eu queria falar um pouco sobre a estratégia do Luiz Barsi, assim, tentando entrar um pouco mais a fundo no que ele faz, né, que é o que eu tento seguir hoje. Tá? Ele fala que ele fez fortuna investindo em dividendos, como eu falei, ele tem 50 anos como investidor, bilionário, o maior investidor de pessoa física hoje no Brasil. Ele faz algumas palestras chamando atenção para o investimento em dividendos. Ele fala que ele quer ajudar os brasileiros a se aposentarem, né, porque ele sabe, desde a época dele, ele já sabia que o INSS não seria o melhor caminho para isso. Ele investe somente em bolsa, apesar de já ter testado outros tipos, então é até interessante, porque ele já teve fundo imobiliário, já teve tudo que você imaginar, e ele diz que, apesar de ter testado outras opções, a única que realmente funciona bem para ele, que ele vê sentido, é essa estratégia de dividendo na bolsa. Né? Todas as outras, ele, na opinião dele, acabou perdendo para essa estratégia. Ele criou um estudo chamado Ações Garante Futuro, é esse estudo que eu falei que ele publicou um tempo atrás, tá? E foi através desse estudo que ele aplica até hoje, usando essa estratégia proposta por ele. Né? Hoje tem a filha dele, 2 aprendizes estão ensinando como aplicar essa estratégia. Tá? Eles começaram a ter muitos seguidores e hoje cobram por esse curso. Então esse curso é o AGF. Se vocês quiserem pesquisar depois, assim, basicamente o que eu faço é seguir essa orientação do pessoal do AGF. Eu fiz o curso deles e eles explicam bem detalhadamente como é que é essa estratégia, como é que funciona o dividendos, o que é dividend yield on cost, quais são as empresas, etc. Né? Então, tem me ajudado bastante. Eu recomendo muito, se vocês se interessarem, pesquisar sobre eles e tentar acompanhar um pouco o conteúdo deles também. E em que consiste essa estratégia? Bom, basicamente a estratégia tem esses 3 pontos, que é encontrar empresas perenes, consolidadas na bolsa, comprar o papel delas caso o dividendo delas seja maior ou igual a 6%, e fazer isso todo mês. Não vender até se aposentar. Tá? Então, só o que a gente tem que fazer, na teoria, é isso. Eu vou procurar boas empresas consolidadas na bolsa, vou ficar esperando até ter uma oportunidade de comprar ela com dividendo acima de 6%. Então, repara que o preço que eu estou pagando no papel importa, porque se ela está dizendo que ela vai distribuir R$ 1 por papel no ano, eu não posso comprar o papel por 1 milhão, né? Porque isso aí não vai dar muito longe de 6%, muito abaixo disso. Eu tenho que esperar chegar num ponto onde o preço do papel, considerando que eu vou receber R$ 1 no ano, dê pelo menos 6%. Entendeu? Então, eu tenho que fazer esse acompanhamento de ver se é um momento bom de comprar o papel ou não da empresa. Tá? E fazer isso todo mês, não vender e reinvestir o dividendo. Então, toda vez que você receber um dividendo da empresa, você não gasta ele. Você não vai viajar, vai para o cinema. Você pega esse dividendo e reinveste. Tá? Para que isso vai ajudar a fazer os juros compostos na estratégia. Tá? E aí eu botei aqui, moleza, né? Parece simples, esses 3 pontos, mas assim, também não é bem assim. Aí eu vou falar alguns detalhes aqui, porque na prática você acaba caindo em várias dúvidas. Né? Essa questão do décimo basinho já comentei. Né? Deixa eu passar essa aqui. Um ponto dessa estratégia, já aplicando ela e pensando no que comprar. Né? Porque eu falei que não é moleza. Porque eu falei sobre comprar empresas perenes na bolsa. E assim, a primeira vez que eu fui fazer isso, eu fui listar as empresas que tem na bolsa. E tem muita empresa na bolsa. Como que você vai saber qual empresa ali é perene e qual não é? Isso é uma pergunta extremamente difícil de se responder. Tá? E como eu fiz o curso da GF, né, eles acabam já passando um pouco desse conhecimento. E seguindo essa estratégia perene e voltado para essa estratégia seria você comprar de cinco áreas. Né? Energia elétrica, e a energia elétrica é dividida em geração, transmissão e distribuição. Então faz diferença qual é a sub-área da energia elétrica que você está comprando. O que é considerado filé, o mais importante, quer dizer, o mais seguro, é a transmissão, porque empresas de transmissão elas têm contratos com o governo de 10, 30 anos, tá? E são reajustados pela inflação. Entendeu? Então, se você consegue
comprar papel de transmissão a um bom preço, você tem garantia de que você está com uma empresa que está com um contrato fechado de transmissão para 10, 30 anos, e ela só é paga para criar a infraestrutura. Então, se vai passar energia ou não ali, não interessa, entendeu? Eles não ganham mais ou menos pela quantidade de energia que é transmitida. Eles ganham só para poder criar a infraestrutura. Então, você não fica na mão de, esse ano as pessoas não consumiram muita energia, não. Então, você vê como é que é bem perene, realmente, esse tipo de empresa, né? Contrato garantido, indexado pela inflação e que não depende não é volátil em relação à demanda, né? Então, são empresas bem recomendadas para esse tipo de estratégia. Empresas de saneamento, né? Porque são empresas que dificilmente, né, perdem espaço, né? Pelo menos aqui no Brasil, saneamento, a maioria hoje é público, tem um marco aí para privatizar, mas são empresas que você sabe que a população precisa de água, precisa de esgoto, então, né, pode ter alguma demanda aí a mais ou a menos, mas são empresas que não vão falir da noite para o dia, né, nem em curto prazo, né? Então, se você olhar, acho que empresas que têm de saneamento, todas existem há muitos anos, né? Empresas de seguros, tá? Também são empresas recomendadas para essa estratégia. O nome já diz muito, né? São empresas perenes que sabem se proteger, sabem fazer reserva. Você vê na pandemia, praticamente nenhuma das grandes quebraram, né? Os seguros já estão preparados para isso, né? E eles não têm muito para onde crescer, então todo o lucro deles eles repassam geralmente, né? Boa parte para os sócios. Então são empresas que fazem sentido para essa estratégia. Bancos, né? Que são também empresas. Pelo menos hoje os bancões estão um pouco ameaçados pela fintech, mas pouco, né? Eles ainda são gigantes e tem muito chão para correr, então grandes bancos brasileiros também são uma área para se considerar nessa estratégia, e a área de telecomunicações. Aí eu botei aqui que a Oi não conta, por favor, né? Porque a Oi é uma empresa que já passou por muitos problemas, de fraudes, etc. Então, a Oi não é considerada uma empresa para dividendos e para essa estratégia. Já a Vivo e a TIM, sim. Tá? Então, telecomunicações também é uma empresa voltada para a estratégia, né, que se encaixa no que a gente busca, mas descartando a Oi. Tá? Eu botei aqui que essas empresas distribuem dividendo porque não tem como crescer, já que não tem o que fazer com lucro. Distribuem o excesso entre os sócios. Então, é basicamente essa a ideia aqui. Né? Você procurar empresas que já são muito grandes, então por isso geralmente são seguras e têm proteção de mercado, tem um monte de coisa. Não tem muito para onde crescer, então o lucro que elas têm, elas reinvestem uma parte e repassam para os sócios. Esse aqui é um pouco do grosso dessa estratégia, né? Empresas que têm essa segurança e essa mentalidade. Né? Quando comprar, você vai ter que descobrir o dividend yield da empresa para o ano atual. Então, assim, esse comprar não é tão trivial, é aquela questão dos 6% que eu falei. Por quê? Porque você vai comprar para algo futuro, né? Então, você não tem que... Você pode olhar para o passado, você pode pegar os 5 últimos anos, como é que foi o balanço da empresa, quanto que ela distribuiu na média, e assumir que ela vai distribuir isso mais de 10% para o ano que vem, que nem a gente falou, né? Que a empresa cresce pelo menos de 10% a cada ano na média. Só que se você quiser fazer isso da forma adequada, você vai ter que ter alguma assinatura ou alguém que consiga te dar informação sobre projeção de lucro das empresas. E aí tem Bloomberg, tem um bocado de assinaturas nesse sentido, que eles conseguem te dar um consenso de mercado para a projeção de lucro da empresa, para o ano, né? Então você consegue fazer um cálculo ali de quanto ela deve distribuir por ação com base no que ela deve lucrar no ano, para você conseguir acompanhar qual seria o melhor preço para esse ano. Então, assim, esse passo aqui também não é trivial. Tá, hoje eu faço ele, ou eu faço com a média dos 5 últimos anos, ou o pessoal do AGF, que eu assino um serviço deles com esses dados, eles passam qual é a projeção de dividendos do mês atual. Né? E aí me ajuda muito a fazer esse cálculo. Tá? E nunca devo vender o papel. Essa aqui é uma outra pergunta importante. Assim, eu compro e nunca vendo. A gente fala que nunca vende porque não é essa a proposta, entendeu? Você não compra pensando em vender. Você compra pensando em morrer com esse papel contigo, pagando dividendos, até porque foi aquilo que eu falei para você. O seu dividendo ele vai crescer à medida que a empresa cresce. Então, o papel que eu comprei há 10 anos atrás, hoje me paga 50, 15, 20, 30 anos atrás, hoje me paga 50% ao ano, 100% ao ano do que eu investi há 10 anos atrás. Por que eu vou querer vender esse papel? Então, essa que é a mentalidade. Eu vou querer comprar e vender nunca. Só que existem casos onde eu vou precisar vender. E esses casos é quando a empresa perdeu os fundamentos. Né? Só que isso é muito raro, porque a gente está falando de empresas perenes, só nesses 5 setores, que têm reserva de mercado, que são muito grandes. Então, dificilmente uma empresa dessas perde fundamento, mas isso pode acontecer. E quando for o caso, entendeu? Aí realmente faz sentido você se desfazer dessa posição e falar: eu não quero mais ser sócio dessa empresa. Porque essa empresa não, por tudo que a gente está vendo, ela não vai atingir o que a gente espera dela, porque ela perdeu os fundamentos, né? Seja lá
qual for o motivo. E aí, nesse caso, sim, a gente se desfaz do papel e vira sócio de outra empresa. Mas nunca é olhando para o preço do papel, entendeu? É olhando para o negócio. Eu falando, olha, perdeu o fundamento. Estou olhando o balanço, estou vendo o que a empresa está fazendo, estou acompanhando e realmente essa empresa não faz mais sentido para minha estratégia. Tá, então assim, falei pra caramba, né? Eu queria mostrar um pouco sobre uma simulação que eu fiz para mostrar para vocês, tá? Que eu acho que esse é um dos passos mais importantes, é a gente olhar realmente para projeções de números e ter uma ideia do que aconteceria na prática, tá? E aí eu simulei aqui o seguinte, eu botei, olha, imagina que aqui é uma estratégia, é a estratégia de dividendos, tá? E aqui é uma estratégia de renda fixa. Então eu botei, eu tenho uma meta que quero receber pelo menos 7% de todas as empresas que eu comprar. Então eu só vou comprar papel da empresa se ela estiver me dando pelo menos 7% ao ano de dividendos, tá? De distribuição de lucros. Eu espero que o papel valorize, a empresa valorize pelo menos 9% ao ano. 9% não é muita coisa, tá? A média histórica da Bolsa de valorização de papel é em torno de 15%, tá? Então eu ainda botei um valor conservador, tá? Botei menos do que historicamente, pela média, é o quanto valoriza cada empresa na Bolsa, tá? Poderia até subir isso para 10, 11%, mas preferi ser mais conservador, botei 9%. Botei uma inflação anual de 4,50%. Tá? Hoje está acima disso, acho que hoje está em 8%, é um número bem mais alto. Mas se você for olhar ano passado a inflação estava baixa, né? Ela subiu recentemente. Então, assim, considerei aqui uma inflação, né, considerando pro longo. A gente não espera que a inflação fique em 8, 10%, né? A princípio, isso foi um caso atípico contra a pandemia. Então, eu botei uma inflação de 4,5%. Considerei que eu vou aportar mensalmente R$ 5.000. Tá? E esse valor aqui não interessa de nada, não. Tá? Esse valor aqui você pode ajustar por quanto você consegue botar no mês. Tá? Porque a estratégia é se aposentar. Então pensa assim, o que eu quero fazer? Eu quero ficar milionário? Não. Eu quero conseguir chegar aos 60 anos ou 50 anos ganhando o mesmo que eu ganho hoje, né? Sem precisar trabalhar. É isso que eu quero. Reajustado pela inflação, porque senão também eu perco o poder de aquisição. Tá? Então o que eu fiz aqui foi botei, olha, imagina alguém que consegue botar R$ 5.000, mas poderia botar isso para 1.000, para R$ 100, o que vocês preferirem. Tá? Então botei esse aporte aqui, todo mês eu vou investir 5.000. Eu espero me aposentar no prazo de 17 anos. Foi o que eu botei aqui. Gostaria que em 17 anos eu conseguisse me aposentar. Tá? E eu gostaria de me aposentar com R$ 10.000. Nessa projeção aqui, botei esse valor. Em 17 anos, por conta dessa inflação aqui, eu não vou conseguir me aposentar com 10 mil, porque eu não vou ter o mesmo poder de aquisição. Tá? 10 mil, o que 10 mil consegue comprar hoje não vai ser o mesmo que ele vai conseguir comprar daqui a 17 anos. Então, isso teve que ser reajustado pela inflação. E eu chego no valor de 21 mil. Ou seja, para eu conseguir me aposentar, conseguindo comprar tudo que eu consigo comprar com 10 mil hoje, daqui a 17 anos, eu vou precisar me aposentar com R$ 21.800. Tá? Então, esse valor já está indexado pela inflação aqui. Ajustado. E para eu conseguir receber 21 mil por mês, para poder me aposentar, eu preciso estar recebendo por ano R$ 262.000. Tá? Se eu ganho 7% ao ano, para eu conseguir receber 262 mil ao ano, eu preciso ter investido pelo menos 3.749 milhões. Tá? Então é isso que a projeção está dizendo. Ela está dizendo, olha, você quer se aposentar daqui a 17 anos? Ok, você precisa ter investido, daqui a 17 anos você precisa ter 3.749 milhões de reais investidos. 3.749 mil, né? Investidos. E aí eu fui botando aqui ano a ano o que está acontecendo. Tá? Eu botei esse valor, fui botando aqui a consideração, né? Bom, aplica aqui então que, por exemplo, aqui, no primeiro ano, eu ganhei 60 mil, que é 12 vezes 5, tá? Então eu não ganhei nada, isso foi aporte que eu botei do meu bolso. Tem 60 mil. Mais o que valorizou aqui nesse ano, 5.400. Tá? Então eu termino o primeiro ano com 65.400. O que eu lucrei, na verdade, foi 5.400, que foi a valorização desse ano. E aí vou para o ano seguinte, 2021. No final de 2021, eu já tinha 65 mil investidos, 65.400. Então eu recebi pelo menos 7% disso em dividendos. Recebi 4.578, que é o que eu tinha no ano anterior. Tá? E aí nesse ano eu já comecei ele com 65.400. Botei mais 5 vezes 12, que é 5 mil a cada mês, que foi mais 60, então fui para 120. Ganhei mais 4 mil e pouco desses dividendos e tive essa valorização. Então eu chego no valor de 141.676. E isso é o que vai acontecendo nos próximos anos, é a mesma coisa, entendeu? Então, se eu tinha isso, no ano seguinte eu vou receber isso aqui de dividendo, vou ter mais 60 mil que eu botei do meu bolso aqui, mas eu já tinha isso, registrado pela valorização vai dar mais tanto, e assim vai.
Aqui não entra inflação, tá? Inflação não é considerada aqui. Aqui eu estou só considerando que eu estou recebendo 7% aqui ao ano, foi o que a gente combinou. Então, seguindo essa projeção, se eu fizesse isso aqui, eu conseguiria me aposentar em 17 anos. Em 17 anos eu estaria recebendo 295 mil por ano em dividendos. É isso que os números estão dizendo. Tá? Pode ter algum erro de cálculo aqui, mas eu já fiz isso milhões de vezes, então se tiver, deve ser realmente bem pouco, porque eu já debrucei bastante em cima disso. Tá? Então, assim, olha para a estratégia, você vê que você não vai ficar milionário da noite pro dia, tá? Isso aqui já é uma coisa que vocês podem perceber. Não tem milagre, tá? Vocês estão recebendo 7%, né, 10% ao ano, então assim, você não vai ficar rico, milionário da noite pro dia. Você vê que realmente é uma estratégia de longo prazo. Você vai religiosamente investindo todo mês, à medida que houverem oportunidades em boas empresas, e ao longo dos anos, os juros, o próprio dinheiro vai começar a gerar juros, e esses juros vão gerar mais juros, e por aí vai, né? Na verdade, dividendos, né? Gera dividendos, que gera mais dividendos, você vai reinvestindo isso, e com isso, os juros compostos. E nessa projeção, a gente está vendo que conseguiria, né, se realmente fosse assim, com 18 anos eu estaria me aposentando, 17 para 18 anos. Tá? Então eu comparei isso, ó, fiz aqui. Então vamos para renda fixa, tá? Que é, bom, eu poderia comprar do governo, o governo não tem risco nenhum, entre aspas, a não ser que o Brasil quebre, né? E, pô, muito melhor me aposentar pelo governo, porque pelo governo, né, eu vou botando ali, ganho 2, 3, 4, 5% aí ao ano garantido, sem risco, e me aposento. Então tá bom, então vamos fazer isso. Foi isso que eu fiz aqui, a projeção, investindo em renda fixa. Eu quero receber 6% ao ano. Isso não era a realidade ano passado, tá? Ano passado a Selic estava em 2%. Mas vamos assumir que seria 6%. Tá? Então eu quero um juros anual, vou conseguir comprar um contrato de longo prazo com o governo, que eu vou receber 6% ao ano, tá? de juros pela renda fixa lá que eu vou investir. Não vou ter valorização nenhuma, porque renda fixa não tem valorização, você aqui na empresa. Você emprestou dinheiro, você vai receber juros, é isso que você recebe, mais nada. Tá? Então não vou ter valorização. Eu tenho uma inflação anual de 4,5% novamente. Tá? Hoje está de 8%, mas hoje. A gente não espera que seja de longo prazo novamente, então eu botei 4,5%. Você poderia pegar alguma renda fixa atrelada, indexada pelo IPCA, né, pela inflação. O problema é que, geralmente, se você fizer isso, então os seus juros não é de 6%, seus juros vai ser de menos, vai ser de 2%. Né, porque geralmente é IPCA mais 1%, IPCA mais 2%, IPCA mais 3%. Você não consegue IPCA mais 6%, IPCA mais 10%. Isso aí seria maravilhoso, realmente. Então, não estou considerando um caso onde a gente está indexando pela inflação, tá? A gente está usando a Selic aqui. Quando eu gostaria de me aposentar? Eu queria que fosse com 17 anos, mas se eu fizer isso, ó, 17 anos. Bom, mesmo valor. Você precisa, em 17 anos, ter 21.875. É isso que você precisa para conseguir se aposentar. Vamos ver se isso acontece. Quando eu chegar em 17 anos aqui, 17 anos, estou recebendo por ano 92.421. Eu precisava de 262. Não consegui. E aí eu quero que vocês perguntem, por que eu não consegui? Sabe por que eu não consegui? Porque a inflação, ela é uma boa parte dos meus juros. Então essa inflação acaba com meus juros. O meu poder aquisitivo, ele tem que crescer, ele cresce muito rápido. Entendeu? Então, o que acontece aqui? Acontece que quando eu chego aqui em 17 anos, os juros que eu tenho é menor e a inflação pega muito dele, não tem nem valorização. Então ele rende menos do que renderia o meu dividendos. E pior do que isso, eu agora não consegui me aposentar com 17 anos. Aí você fala, então tá bom, então vou me aposentar com 20 e pouco. Quando é que ele chega em 262 mil aqui? Vamos ver. Ele vai chegar em 262 mil aqui. Poxa, então eu poderia me aposentar com 30 anos. Tá aqui, a resposta com a renda fixa é 30 anos. Errado. Porque a inflação em 17 anos levou meus 10 mil para 21 mil. Quanto que a inflação leva os meus 10 mil dentro de 30 anos? Leva para 39 mil por mês. Então, na verdade, eu teria que receber 477 mil ao ano. Então, não é mais 30 anos que eu vou me aposentar por conta da inflação. Eu vou ter que ir mais lá embaixo, entendeu? Vou ter que vir para cá para tentar me aposentar. Que aí eu estou recebendo 489 mil por ano, próximo do que eu preciso aqui. Só que olha onde eu estou. Eu estou em 40 anos. Se eu demorei 40 anos, então eu tenho que reajustar esse valor aqui para 40 anos. Então já não é mais, eu não preciso mais de 400, agora eu preciso de 756 mil, porque a inflação está agindo.
E está fazendo meu dinheiro perder poder aquisitivo. Então, assim, pelo que vocês estão vendo aqui, né, que foi o que eu reparei com as simulações, é que a renda fixa, ela demora muito, tá? Primeiro, porque ela não tem valorização. Segundo, porque o juros é fixo. Então, aqui, enquanto a tendência é crescer a cada ano, aqui não, aqui vai ser fixo. Foi isso combinado no contrato. Eu recebi 6% ao ano, tá? E, na prática, como ela rende menos e ela ainda acaba se prejudicando com a inflação, porque ela não tem esse reajuste que aqui, teoricamente, tem. Então, aqui, teoricamente, pode ser até mais rápido do que isso, porque eu não estou considerando a inflação aqui dentro, tá? E aqui pode ter inflação ainda aumentando esses valores. O que acontece é que, se a gente olhar aqui para o gráfico, a gente vê que o dividendos ele tem uma curva. Né? A curva do juros compostos dá uma curva muito mais atenuada para ele do que dá na renda fixa. Então, a razão, né, do porquê que o dividendos é melhor é por causa disso aqui. Ambos têm juros compostos. A renda fixa também tem juros compostos, assim como dividendos. Então, não é uma questão de um tem ou não juros compostos, os dois têm. Só que esse aqui é muito mais atenuado. Né? Esse aqui não, esse aqui é mais suave, então demora mais para crescer e chegar, né, realmente crescer. Aqui chega num ponto onde os seus 5 mil de aporte mensais não fazem mais a menor diferença, você nem precisa mais aportar. Você já está recebendo por ano o equivalente a 10, 15 mil reais por mês, então esses 5 mil que você coloca não faz cócega, você pode parar de botar dinheiro e desde que o seu dinheiro comece a render sozinho para você, aqui dentro. Bom, então, assim, é isso, né, mostrar um pouco para vocês sobre essas questões, eu acho importante entrar aqui no número, né, falar um pouco sobre o que está acontecendo, tentar entender aqui, né, esses valores. Queria abrir agora um espaço aqui mais para fazer perguntas, que eu acho que é importante, né, a gente tentar tirar dúvidas, porque eu, quando entrei aqui, eu tinha muitas dúvidas sobre estratégia, e aí eu já pesquisei sobre cada uma delas, então queria tentar ver essa oportunidade para tentar responder para vocês, que tem muita coisa aqui que não está sendo coberta nessa apresentação. Tá, e se vocês quiserem que eu mexa aqui na simulação também, para vocês verem, sem problema nenhum também, é só falar. Queria abrir esse espaço agora mais para vocês mesmo, poder interagir e a gente esclarecer o máximo que puder. Pedro, parabéns pela sua palestra, foi excelente. Deixa eu abrir minha câmera aqui. E eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. E já já a gente vai abrir para as palestras, para as perguntas, né, da nossa palestra. E eu vou mandar agora no chat para vocês um link, tá? Deixa eu mandar aqui rapidinho. Esse link é para a gente poder ouvir o feedback dessa palestra, e esse é o maior presente que a gente pode dar para o Pedro como retribuição a esse material que ele preparou para a gente. Então, com certeza, ouvir de vocês essa palestra vai ser muito bom para ele e para as próximas palestras que ele vai fazer. Eu, o Pedro e o César, a gente criou um grupo de WhatsApp chamado Jovens Investidores. E ainda estamos definindo os moldes, como é que ele vai funcionar. Mas a ideia seria cada membro estudar e preparar um tema sobre investimentos e a gente marcar encontros para a gente fazer uma palestra como essa do Pedro e um debate após. Né? Todo mundo contribuindo, todo mundo estudando e com palestras, com diferentes estratégias, diferentes escolas, diferentes linhas para a gente conhecer. E em conjunto a gente poder se motivar e estudar mais sobre o assunto. Poder tirar dúvidas sobre a melhor forma de investir e, claro, sem nenhum fim comercial. E então, quem tiver interesse pode sinalizar nesse formulário que eu mandei, tá, para vocês. E a gente depois adiciona nesse grupo que foi criado tem, sei lá, uns 10 dias apenas. E agora vamos passar para a parte de perguntas e respostas. Vocês podem mandar pergunta pelo chat, ou levantar a mãozinha, ou abrir o áudio. Queria comentar com vocês também, Ralf, que o Damiano que está aqui, ele é uma pessoa que eu conversei com ele no começo do ano passado, né, Damiano? Acho que mais ou menos março ou fevereiro. Eu sou amigo dele também há muitos anos, e aí, assim, eu comecei a conversar com ele sobre isso, eu estava muito empolgado, né, as coisas funcionando. E ele também tem feito esses investimentos, então, assim, até queria aproveitar, né, para ele poder depois dar uma palavra para vocês de como é que tem sido para ele, se realmente isso que eu comentei aqui acontece, se ele também enxerga isso dessa forma, e dar o depoimento dele, assim, de aplicar usando a estratégia, assim, como é que tem sido para ele. Eu conheço o Pedro há algum tempinho, pouco tempo, e, vamos dizer, quase décadas de anos.
Mas eu comecei quando deu a queda da bolsa, né? Eu tava conversando com ele, pô, Pedro, essa bolsa tá baixando. Sempre fui um entusiasta de olhar a bolsa, olhar a fundo, mas só olhar. Eu só olhava. Eu olhava lá, tipo, pô, a bolsa tá caindo. Porra, era uma boa hora para entrar. Pô, era muito bom isso aqui. Cara, queria ter uma projeção para fazer assim, porque eu acho que o negócio é muito bom aqui. E eu olhava dólar, olhava a bolsa asiática, bolsa lá fora, acompanhava todas as notícias de economia do mundo, só que não fazia nada. Aí, quando bateu a pandemia, e que eu vi que teve o primeiro circuit break, o segundo circuit break, o terceiro circuit break, eu enlouqueci. Eu falei assim, ou eu entro agora, ou eu tô maluco, entendeu? Então eu resolvi estar conversando com ele, pô, tá baixando a bolsa, nunca fiz negócio, nunca vi como é que era lá, tava a fim de fazer alguma coisa. Aí ele veio me apresentando, falou dessa estratégia dos dividendos, falou da parte do Barsi, explicou como é que, tudo isso que ele explicou agora para vocês, não vou chovendo molhado. E eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, me ajuda a abrir uma conta agora e me ajuda a colocar em algum lugar. Ele falou, cara, dá uma olhada no que você acha melhor. Eu não vou te indicar nada porque não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda que o negócio é sustentável, é perene e você tem que fazer suas escolhas. Concordei com ele, entendeu? Mas mesmo assim eu continuei pedindo, pelo amor de Deus, para ele me dar alguma dica, porque obviamente eu estava tipo mais cru do que bife. Então, resolvi pedir para ele, ele me indicou, olha, tem esses setores que são bons, escolhe umas empresas nesses setores e vai lá, tem essas aqui que estão baixinhas, dá uma olhada. Eu fiz isso, fui lá, comprei minha primeira, comprei minha segunda, me empolguei, comprei a terceira, comprei a quarta e fui comprando até montar minha carteira que eu tenho até hoje. Então eu não me desfiz de nenhuma ação de que eu comprei desde o início da pandemia. E esperou, né? Passar um ano aí, passar algum tempo, entendeu? Comprei ações que teoricamente não eram ações recomendadas, mas aí tem um lado de tipo assim, você tá vendo as coisas acontecerem, pô, essa empresinha tá baixa, não tá na estratégia, mas deixa eu dar uma olhadinha. Eu olhei lá, comprei, beleza, entendeu? Sofri um pouco, muito, para falar a verdade, mas no final das contas deu tudo certo. Mas o mais interessante foi depois de um ano. Depois, agora que passou um pouco da pandemia e tudo mais, quando começou a cair os dividendos. Entendeu? Então, teve até uma situação que eu estava olhando aqui, aí caiu um dividendo muito gordinho. Aí eu olhei lá, pô, caiu um dividendo bom, e aí? Aí eu fui pegar o quanto eu tinha investido, o quanto caiu de dividendo, para ver quanto estava dando aquilo ali, e tinha rendido só naqueles dividendos papos de 10 ponto alguma coisa por cento. Mais ou menos 10%. E eu fiquei muito feliz, porque teoricamente eu comprei uma empresa, a empresa era uma empresa boa, eu não fiquei preocupado se o preço do papel era um preço. Ai, meu Deus, o preço do papel. Óbvio que no início eu ficava olhando, né? Meu Deus, uma das coisas que eu fiz. O papel tá R$4 e essa empresa, o papel tá R$24. Não, mas poxa, compro mais papel com esse aqui de R$4. O dinheiro, no final das contas, vai ser o mesmo. Mas a ilusão de você ter mais papéis. Tá? E no final das contas, no fundo, na verdade, é isso mesmo. Você tem que não dá nem aí pro preço do papel. Você está comprando a empresa. Se a empresa é uma empresa boa, você está pagando bons dividendos, ela vai te gerar a mesma porcentagem no final das contas. E eu comecei a ver, vem os rendimentos, algumas empresas vieram com dividendos um pouco abaixo do esperado, mas isso daí é por conta de pandemia e tudo mais. Bancos, ano passado, diminuíram o quanto eles davam de dividendos, entendeu? Mas isso não quer dizer que você não fosse comprar eles. Eu acho que a ideia, se é a longo prazo, era melhor ainda você comprar eles, mesmo eles dando pouco dividendo agora, porque mais na frente aquilo ia se tornar um dividendo melhor do que você ia estar recebendo agora. E fui montando a estratégia e tudo mais. Eu diferencio um pouquinho do Pedro. Cada um tem a sua estratégia, entendeu? Eu tenho alguns investimentos, eu aloco tipo 20%, 30% do que eu tenho investido para outras estratégias, que eu acho que também é interessante a gente não ficar somente em uma, mas assim, o grosso está em dividendos porque eu confio ali. E tudo que eu uso, todas as outras estratégias que eu uso, são só para poder arrecadar mais dinheiro para poder jogar em dividendos, entendeu? Então, também é válido. Acho que eu não acredito quando me foi apresentado o Barsi, que o Barsi ia lá, não olhava uma boa oportunidade e não entrava nela porque, não, vou ficar só em dividendos, entendeu? Acho que ele
devia aportar alguma coisa ali, ganhava e jogava no dividendo, que é realmente a estratégia sustentável. E aí, cara, não tem o que falar, cara. Cai certinho, é incrível, entendeu? Tipo, você olha lá, rende, tá lá na Datacom, você pega o quanto você tinha lá, a data que a empresa olha o quanto você tem para poder te pagar de dividendos, na data que cai, o dividendo cai lá certinho, exatamente o que a empresa divulgou que iria dar. Cara, até agora tá funcionando muito bem, vamos esperar aí para frente o que vai acontecer. Acredito que vou conseguir me aposentar tranquilamente com dividendos. E isso, eu não sei mais o que eu posso acrescentar a isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, não, o palestrante é o Pedro, mas estou aí para poder ajudar todo mundo sempre. Excelente, Damiano. Obrigado pelo seu depoimento aí. E aí, pessoal, alguém ia fazer alguma pergunta? O Pedro já disponibilizou o link com a planilha dele de simulação, tá? Aqui no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta? Isotília? Tá bem interessado aí? Quer fazer alguma pergunta? Não, obrigada, Ralph. Eu acho que não. A palestra foi muito boa, né? Parabenizar o Pedro. Foi didática, fez uma boa utilização do tempo. E aí eu tenho que pensar mesmo, sabe? Assim, mas obrigada, gostei. Foi bom ter essa partilha, esse compartilhamento. Muito bom. O negócio que eu gostaria muito que vocês saíssem com essa visão, né? Que acho que o que eu mais queria passar para vocês é isso, assim, é de tentar investir em coisas que sejam sustentáveis no longo prazo, né? Que não sejam apenas especulações ou, sabe, apostas, sabe? O que me encanta muito e que eu acredito muito nessa questão de dividendos é isso, sabe, eu tô comprando sociedade de uma empresa, eu tô dando capital para essa empresa e eu vou passar a acompanhar ela, vou passar a realmente agir como um sócio em relação a ela, e isso fomenta a economia, fomenta, né, o nosso país. Isso não só aqui, mas em qualquer país, se você comprar nos Estados Unidos, eu realmente acredito que isso é uma estratégia de investimento sustentável que agrega valor, que ajuda as empresas a crescerem, né? A empresa onde eu estou, por exemplo, ela está abrindo IPO nos Estados Unidos, vai abrir na Bolsa de Nova York, justamente por conta disso, porque quando ela abre, ela se capitaliza, ela consegue usar esse dinheiro para reinvestir nela mesma, crescer ainda mais, expandir para outros países, ter mais serviços. Então, não é simplesmente uma agiotagem, entendeu? Eu não estou dando dinheiro e esperando uns jurozinhos em volta. Não, eu realmente estou ajudando a economia, né, a engrenagem da economia funcionar e a crescer e potencializar a empresa. Eu acredito muito nesse ponto de vista da estratégia, né, mais idealista, né, de que realmente eu estou contribuindo para que a economia cresça, né, e que ajude o país a crescer, né, me tornando parceiro dessas grandes empresas. Isso aí, pessoal, excelente. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu posso fazer uma pergunta ao Pedro? Com certeza, Sérgio. Pedro, eu não entendo nada disso, Pedro. Eu quero começar a investir amanhã. Eu faço o quê? Qual é a minha primeira providência? Procuro meu gerente de banco, vou para a internet, começo já a procurar essas empresas, ou alguma empresa, uma outra empresa que daria essa consultoria. Como é que eu vou escolher essas empresas perenes? Assim, eu segui um pouco essa questão da GF, né? Esse grupo, o que eu fiz foi fazer os cursos deles. Eles têm muitos vídeos no YouTube e muitos vídeos e muito conteúdo gratuito deles. Assim, você não precisa fazer o curso, entendeu? Só que eu, como eu ia, assim, meu intuito realmente era investir muito dinheiro, eu falei, cara, se eu gastar R$500 aqui, R$600 de curso, nesse caso, é realmente um investimento nesse sentido de que se eu fizer alguma coisa errada, eu vou perder muito mais dinheiro do que isso. Então, no meu caso em específico, eu consumi todo o conteúdo do AGF sobre o Barsi e quis fazer o curso deles. Então, sim, eu recomendo porque ajuda muito, né? É realmente a estratégia, é o curso voltado para essa estratégia. Mas você não precisa, vendo os vídeos você já vai conseguir aprender bastante sobre o que comprar, né? Em termos de, não exatamente de empresas, mas de áreas. E comprar na bolsa hoje é muito fácil, né? Antigamente era complicado, só que hoje você baixa um aplicativo no celular, se você tem Itaú, Banco do Brasil, qual seja, né, o seu banco em que você tem a conta corrente, você consegue hoje pedir para utilizar um home broker e comprar um papel por lá, né? Então, hoje em dia, assim, comprar papel, realmente investir na bolsa é muito fácil pela bolsa, né?
O Damiano comentou, né? Clear, por exemplo, é corretagem zero, você nem paga pela ordem. Então, assim, isso hoje, se você quiser investir, é literalmente comprar um papel, pedir para usar um home broker e comprar alguns papéis. O que é difícil é isso, né? É saber o que comprar e quando comprar, né? Essa aqui é uma pergunta de ouro, né? E geralmente envolve essas coisas que eu falei para vocês. Encontrar essas empresas. Então, primeiro ponto, setores. Olhar para empresas que sejam dessas áreas. Posso dar o meu exemplo, tá? De coisas que eu tenho na minha carteira. Eu tenho Itaúsa, que é a holding do Itaú, tá? É uma empresa que eu acompanho e eu acredito muito na proposta deles. Então, é uma empresa que eu compro. Eu tenho Sanepar, a empresa de saneamento do Paraná, que eu acompanhei, assim, o histórico da empresa, o balanço dela, a forma como ela se relaciona com os investidores. Eu acredito muito nessa empresa, então é uma empresa também que eu costumo comprar o papel dela quando está um preço mais atrativo. BB Seguridade é uma outra empresa que eu tenho bastante também. É uma empresa que eu acompanhei histórico e tenho acompanhado, e assim, me sinto muito seguro de investir neles, acredito muito na proposta deles. Né? O que mais que eu tenho? Eu tenho Transmissão Paulista, a Isacetip, né? É uma empresa de transmissão de energia, né? Que também, novamente, é controlada por uma colombiana. Foi a Transmissão Paulista que foi privatizada, né? E quem assumiu a privatização foi a empresa colombiana. Então eles têm que distribuir dividendos porque eles querem enviar dinheiro para a Colômbia. Tá? Então também é uma empresa super certinha, 100%. Pelo que eu vi até hoje, questão de histórico, todo mundo dizendo super confiável, porque me sinto seguro também investindo. É isso, assim, é basicamente empresas que estão nesses setores, né? Eu acompanho, espero o momento certo de entrar, fico vendo quanto que elas estão dando de projeção de dividendos, quanto deram nos últimos 5 anos, e quando tem um momento, por exemplo, agora que teve uma queda, é um momento em que eu costumo aproveitar. E um ponto importante é sempre o aporte mensal, assim. Não pega seu dinheiro e investe de uma única vez, porque ninguém tem bola de cristal, entendeu? Então, se você põe todo o dinheiro hoje, quem garante que não vai cair muito amanhã, ou né, você não tem como adivinhar. A maioria dos livros que eu li, eles falam, olha, investimento a longo prazo, você faz aportes constantes, e por isso você consegue amortizar, né, o risco e a volatilidade, né, dos papéis. Então, acho que esse aqui é um bom passo, assim, você ir aos poucos, acompanhando o mercado, opa, tem uma queda interessante, esse papel está naquele yield que eu quero, compra um pouco, e assim vai. Excelente, Pedro. Queria ouvir a Mônica, o Igor, o que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Gostaram? O pessoal tá tímido? Bom, quem não quiser fazer pergunta agora, se quiser fazer depois também, fica à vontade. Depois a gente... Bom, posso deixar meu e-mail aqui, né, no chat. Deixa aí depois seu e-mail. Eu vou mostrar rapidinho só um slide que eu fiz aqui, que motivou a gente a criar esse grupo de WhatsApp e fazer essa palestra hoje. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês, 2 slides só. Vocês estão vendo a tela? Agora tá bom. Sim? Sim. Esse aqui eu tirei, inclusive, de um slide corporativo do Clube de Oratória lá, que eu achei muito bacana. Esse aqui fala como que o nosso cérebro aprende, né? Quando a gente lê, a gente aprende 10%. Olha, eu não sei a fonte desse estudo, tá? Depois eu até preciso pegar. Mas foram os slides do Toastmasters que tem essa apresentação aqui. Quando a gente ouve uma palestra, uma aula, a gente retém 20%. Quando a gente observa, 30%. Quando a gente vê e ouve, 50%. Quando a gente discute com os outros, 70%. Quando a gente faz, 80%. E quando a gente ensina os outros, 95%. Ou seja, o Pedro já está dominando 95% do que ele já estudou e colocou em prática. Então, acho que ele está ganhando 2 vezes, ganhando pelo o feedback que vocês deram e ganhando porque quando ele ensina os outros, ele está aprendendo bastante também. Né? E o outro slide que eu gostaria de mostrar, acho que é esse aqui, que eu acho que reflete muito a minha filosofia de vida e de várias pessoas que estão aqui também. Né? Se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Né? É um provérbio africano, eu achei muito legal. Eu acho que quando a gente está numa nova seada, que a gente quer aprender coisas novas, é muito bom a gente poder compartilhar com os outros aí. Então, acho que essa que seria a minha ideia quando eu criei o grupo aí. Acho que o Damiano quer falar.
Não, eu tô querendo só falar, o pessoal eu não sei se o pessoal que já tem alguma coisa ou não, mas só um relatozinho da experiência, por exemplo, que eu pude dar para minha noiva. A minha noiva, ela não tinha nenhuma ação, e aí ela olhou as minhas projeções na hora que eu estava recebendo os dividendos, e eu falei assim, nossa, que legal você está recebendo isso. Eu falei assim, mas estou porque eu aportei aqui e estou recebendo 10% disso. E ela ficou super interessada, tipo assim, nossa, que legal, tipo, como eu compro minha primeira ação? Uma emoção muito grande para ela. E eu fui para ela, por acaso ela tinha já uma conta numa corretora, entendeu? Criada pelo irmão. Então ela basicamente só deixa as coisas dela lá. E eu falei assim, amor, pega esse dinheiro que, tipo, acabou, tinha um fundo lá que tinha acabado. Eu falei, pega esse dinheiro e compra uma empresa. Aí ela, mas qual você comprar? Ó, não era pra estar fazendo isso, mas eu vou aqui, ó. Compra essa. Aí eu falei para ela comprar uma transmissão. E na minha cabeça, seria uma empresa que não daria muito problema durante muitos anos, então ela pode ter sem problema nenhum. Na minha cabeça, tá? E aí eu pedi para ela comprar uma transmissão. A transmissão na época estava com um preço mais ou menos, tá? Na época, se não me engano, estava R$ 26, tá? Aí beleza. Aí ela comprou por 26 e baixinho, ou 25 e alguma coisa. E aí, beleza. 3 dias depois, no dia seguinte, já tinha R$ 30 a menos no que ela tinha comprado. Aí ela, tipo, poxa, assim, amor, esquece o preço do papel. Entendeu? Isso daqui só vai te gerar alguma coisa daqui mais para frente. E o certo era você colocar um pouquinho a cada mês. No dia seguinte, eu já tinha visto que tinha subido um pouquinho, porque eu estava perto do período de eu comprar, que é só a hora que eu olho mesmo, eu só olho quando eu vou comprar. E eu falei assim, pô, subiu. Aí eu falei, amor, olha aí. Aí ela, oba, ficou feliz porque subiu. E ficou feliz depois porque subiu pra caramba depois. Aí teve quase R$ 150 de lucro. Nossa, maravilha. Quer dizer nada. Aí tá. Aí hoje, que teve uma queda absurda por conta do, do documento lá do ajuste do imposto de renda, tá negativo. Entendeu? Nem sei quanto é que tá, mas tá negativo, com certeza. Aí, tipo, eu já falei pra ela, ó, essa era a melhor hora para você comprar de novo, entendeu? Que tá negativo, então era a melhor hora para você comprar de novo se você tivesse dinheiro, entendeu? Então, se você achar que dá para tirar de algum lugar, compra, que é a melhor hora, entendeu? Assim, a segunda-feira para mim hoje foi o melhor dia do mundo, entendeu? Quando eu vi tudo vermelho, eu falei assim, que maravilha. E, cara, não sei se as pessoas têm tanta dificuldade, mas é basicamente criar um cadastrinho, mandar a documentação para a corretora. Isso é papo de 10 minutos. E depois de 9 horas, 10 horas da manhã, né, 10 às 5, vocês olhem estudem antes de comprar, né, olhem as empresas que vocês gostam mesmo, entendeu? E de 10 às 5 é só ir lá, clicar na empresa que você gosta lá pelo código dela, vocês conseguem ver lá naqueles status invest lá, como é a empresa e tudo mais, qual é o código dela, e compra, entendeu? E, tipo, compra, se você quiser comprar só um fracionado ali, que você pode comprar 1, 2, 3, 4 ações, vai devagarinho, vai do jeito que vocês podem comprar. Se vocês tiverem dúvida referente a isso também, vocês podem perguntar aí, que eu acho que a gente consegue responder essas coisas. E é isso. E dá o primeiro pontapé. Se expõe. Porque se expor é o início de você sentir todas as emoções e começar a aprender de verdade. Excelente, Damiano. O Espínola levantou a mão. Quer comentar, Espínola? Eu queria fazer uma pergunta rápida sobre uma coisa que eu vi, eu acho que foi no Banco do Brasil, que são fundos de investimento baseado em ações com altos dividendos, né? Isso é uma boa para a pessoa que não conhece, para a pessoa que não tem estudo, colocar o dinheiro nesses fundos de investimento que buscam as ações que distribuem maiores dividendos, que são pessoas que administram, que sabem bem mais do que a gente. Eu gostaria de saber. Mas, completando só, parabéns pela apresentação, mudou minha cabeça aqui e gostei, chegou na hora boa. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Eu já cheguei a olhar isso, tá? Porque também fiquei pensando nisso e falei, pô, melhor do que eu ficar investindo é se eu tiver um fundo lá que tá, um ETF, alguma coisa que já faça isso, que eu só coloco meu dinheiro e eles investem por mim.
Mas o problema é que essa estratégia, ela investe em empresas perenes nesses 5 setores. Ela procura empresas, né, que não tem para onde crescer e distribuem isso para os sócios. Então, assim, é uma mentalidade muito específica, né, é uma visão muito fechada ali de como investir pela bolsa, tá? E a maioria das fundos, ETF, etc., que fazem dividendo, eles não têm essa visão. Eles compram empresa que dá dividendo alto. Então, por exemplo, se amanhã a Oi, nossa querida Oi, dá um dividendo alto, eles compram. Não importa. Se no ano que vem não deu um dividendo alto, vende. Qual o problema disso? O problema disso é o dividendo crescente que eu falei para vocês. O pulo do gato dessa estratégia que ninguém enxerga, porque é muito difícil, tem que botar os números, tem que, entendeu? Para conseguir chegar nessas conclusões, é que se você comprar agora e mantiver o papel, o dividendo que hoje é 6%, daqui a 10 anos vai ser 50%, 40%. Você conhece algum investimento que dê 40% ao ano de forma garantida, de forma segura? É muito difícil encontrar isso. E esse que é o pulo do gato dessa estratégia que ninguém entende. Dividendo cresce ao longo do ano se você segura o papel e não vende. Esses fundos, essas coisas, eles não têm essa proposta, entendeu? Não é uma proposta deles. A proposta, no geral, todos que eu pesquisei, óbvio que existem vários e podem ter alguns que eu não vi, né? Sem dúvida, mas pelo menos os que eu encontrei, né? Pesquisei por isso, eles não têm essa visão. Eles compram o que está dando melhor dividendo. E ano que vem eles vão vender. Se o dividendo cair, eles vendem, entendeu? Eles não compram pensando no longo prazo, segurar para o dividendo ser crescente, esse tipo de coisa, entendeu? Então, por isso que eu não tentei, não investi muito por isso, tá? E fora, novamente, taxas, etc., que eles cobram, né? Que no longo prazo você vê que você vai estar pagando 2, 3 mil reais mensal ali. Você não enxerga isso agora, você só realmente. E assim, esse do longo prazo pagando taxas, eu não foi eu que cheguei à conclusão. Eu estava lendo um blog muito legal chamado Viver de Renda. No final de contas, o cara fica rico com Bitcoin, até meio que fiquei meio pau da vida com isso. Falei, pô, tô dando um negócio que o cara fica rico com criptomoeda. Mas só que antes dele ficar rico com criptomoeda, ele vai falando sobre a trajetória dele, explicando vários detalhes, e ele fala sobre os fundos, né? E o que ele está considerando dos fundos. Aí ele cita várias referências excelentes, e ele mostra lá, tem um autor que mostra bem claro, entendeu? Que esse é o pulo gato do fundo que ninguém percebe. Hoje você não paga nada, é uma taxinha michuruca. Mas amanhã, quando você estiver se aposentando, e você tiver 300 mil, 500 mil lá dentro, essa taxinha é muito dinheiro. E você dilui isso para o passado ao longo dos meses, 4, 5 anos que você pagou de taxas, tendo 500 mil, 1 milhão ali no fundo, na prática você deu por mês ali ao longo dos anos uns 2, 3 mil reais para eles. Então tem esses pontos. Acho que para mim o principal nem é tanto essa taxa não, sabe? O principal é realmente essa questão do dividendo crescente. O pulo do gato aí é o dividendo crescente. Entendeu? Se você não tiver o dividendo crescente, é bom? Mas aí você vai chegar próximo de uma renda fixa, entendeu? É o dividendo crescente que faz com que você não chegue próximo de uma renda fixa, porque ele vai estar crescendo e a inflação vai estar acompanhando. Então, assim, foi isso que eu descobri, Spinola. Pesquisando, a impressão que eu tenho é essa, entendeu? Que não vale muito a pena esses fundos por causa disso. Porque eles olham só para dividendo, eles não pensam em longo prazo, dividendo crescente. Perfeito, muito obrigado. Valeu, Pedro. Eu acho que a Alessandra tinha levantado a mão. Alessandra, você quer fazer alguma pergunta? Oi, boa noite, gente. Estou aqui acompanhando. Eu já vinha com estratégia, né? Isso não era estratégia. Vim investindo dinheiro em fundo de investimento que não dá retorno nenhum. Você só vê o dinheiro caindo ali e o que dá de anual não compensa em nada. E aí veio o Damiano e o Pedro com essa estratégia e realmente eu estou me aventurando agora com a parte dos dividendos. Você é minha esposa. Então, aí, como eu só comecei esse ano, né? Vamos ver ano que vem como é que vai ficar. Mas fundo de investimento realmente é furada. Isso que eu fiz, né? Anos. Eu nem entrei nesse mérito, pessoal, porque assim, eu não tenho esse gabarito para falar, se isso aqui é bom, se é ruim, não entendo disso, assim, né? Eu fiz só uma pesquisa rápida, referências, eu até deixei ali no slide, eu compartilho com vocês o slide, pra vocês lerem se vocês quiserem. Assim, e por alto, para mim, não funcionou, então eu nem entro muito nesse mérito, mas... Eu tive uma breve experiência, assim, faz muitos anos, então nem posso falar qual fundo era mais,
Mas a minha experiência foi que se a taxa administrativa for menos de 0,5%, você não pode jogar fora. E a maioria, né? A maioria é 2, 2,5%, depende de quanto você tem para investir. Se conseguir meio, você tem que botar $500 mil, 1 milhão, alguma coisa assim. Então, para mim, não compensou. E é ruim que você só descobre depois, né? Porque você perde um tempão lá botando dinheiro pra quando realmente ver que não valeu a pena, já se passou 1, 2 anos. Cara, essa previdência que eu tenho da Icatu, por exemplo, que meu pai faz pra mim, eu fui pegar o histórico dela, basicamente é renda fixa, acho que 80%, 60%, 70%. Um pouquinho de bolsa, acho que é 10, 15 ou 20% de bolsa, e um pouquinho, acho que é de ouro, dólar, alguma coisa assim. Ela rende por ano em torno de uns 8%, mas aí vem a inflação, entendeu? E assim, o negócio quase não cresce. Aí eu fico olhando, comecei a fazer projeções, né, para não, beleza, mas se eu continuar investindo aqui, quando eu vou ter 60 anos? Cara, não bate, a conta não fecha. E de vez em quando tem o pessoal da Previdência me ligando aqui, pô, você não quer botar mais dinheiro, não? Você não quer? Porra, como assim? Já tô botando, tem que botar mais dinheiro, então esse negócio não funciona, né? Tem que ficar o tempo todo enxotando dinheiro além do que eu já coloco todo mês, né? Porque o que eu coloco no mês não é o suficiente, eles querem que eu aporte mais de vez em quando. Então, assim, eu também não tenho uma boa experiência com fundo de previdência, mas eu tenho, entendeu? Foi o que o Damiano falou, assim, a gente não precisa também pegar todos os ovos e botar numa cesta. Eu acredito muito na estratégia, boa parte do meu dinheiro tá nela, mas, cara, eu acho que vale a pena você ter um plano B, um plano C, né? Não precisa ser um montante alto, mas você diversifica um pouquinho, né? E nunca se sabe, né? Então, assim, no meu caso, eu vou ter o INSS, que eu espero ter, eu continuo pagando, né? Além do INSS, espero que essa previdência dê alguma coisinha, mas eu realmente, né, invisto mais e acredito mais nessa outra estratégia de ser sócio de empresa. Eu falo dividendo, mas no fundo, a minha visão é essa. Eu acredito que ser sócio de grandes empresas dê mais retorno, entendeu? Do que essas outras opções. Eu só um adendo nesse que ele me citou ali. Eu também coloco em outras coisas que eu acho interessante. Eu acho muito importante e muito bom, se vocês puderem, sempre ter uma casa de análise para vocês tentarem outras coisas também, tipo, não focando, tipo assim, sai do dividendo, vou para esse aqui que vai dar muito mais. Não. Tenha outras estratégias, se arrisque. Se arrisque no sentido, tipo assim, ó, 10% do que eu tenho não vai doer me perder e eu posso aprender outras coisas, entendeu? Então, vale a pena você dedicar esses 10% a outra coisa. Uma casa de análise vai te dar uma base, uma noção, um relatório com as coisas que as pessoas vão dizendo. Você pode ter, às vezes, novas estratégias que você queira seguir. Eu sigo uma estratégia de growth, de empresas que têm exponencial crescimento aqui no Brasil, também aloco dinheiro em criptomoedas, pelo menos comecei agora. E isso faz parte da minha estratégia de risco. E para mim, ler os relatórios de todas as coisas que eu adquiro nas outras estratégias me ajuda a entender melhor ainda e fixar que realmente a estratégia de dividendos ainda faz mais sentido do que as outras, até porque muitas vezes, por mais que eu tente compreender o que a pessoa está me dizendo ali e tudo mais, no fundo, eu acabo seguindo o que ele está falando, entendeu? Tentando fazer da minha maneira, mas seguindo o que o cara está falando. O cara está falando que aquilo ali é bom, ele está me mostrando um monte de relatório falando que aquilo ali é bom. É quase impossível você dizer que não é bom. Mas é muito importante, é legal você tem uma didática. O cara te entrega um material, às vezes não é muito caro, tem casa que cobra R$20, R$30 por mês. Então, às vezes, é melhor do que você não ter informação nenhuma, entendeu? E acrescenta bastante em tudo que você vai fazer. E até mesmo você, não, gostei disso aqui, acho legal fazer essa estratégia aqui. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu sofri no início eu comprei Smile, porque eu li em algum lugar que Smile ia ser uma ação que ia crescer. E aquilo fazia todo sentido na minha cabeça, entendeu? Pô, quando voltar aí da pandemia, ninguém vai viajar a rodo, né? Vão pegar a milha do cartão de crédito que estão gastando aí no online, vão gastar tudo no Smile, que a brasileira adora viajar, né? E eu vou, ficar rico, né? Tipo, vou ganhar muito dinheiro nessa ação aqui.
e quebrei a cara, né? Porque, tipo, a Gol fez uma rolo com a Smile e nisso, se não fosse um maioritário lá que tava junto lá, ia acabar me ferrando, que a Gol ia englobar a Smile por um preço pequenininho, e graças a Deus eu consegui sair da Smile, sair com lucro, mas sofri uns bons meses ali, porque comprei alto, caiu pra caramba, e ficou lá embaixo, de repente subiu, eu falei, opa, tchau, entendeu? E foi isso. Posso só fazer uma emenda na fala do Damiano? Isso me fez lembrar de um livro, o Antifrágil. Não sei se você já leu ou se foi baseado nisso. Porque ele chama essa estratégia... Assim, não sei nem se eu recomendo o livro, porque é um livro grande e é mais um sentimento do autor do que um guia para você investir. Eu gostei muito, mas não é um livro que você vai necessariamente aprender alguma coisa. E aí, dentro das coisas que ele fala, ele chama isso de estratégia do Alteres, que a estratégia do Alteres, não sei por que ele deu esse nome, é 90% de investimentos conservadores, então pode ser dividendo para o Pedro, imóvel para uma outra pessoa, alguma coisa que você tem um retorno, renda fixa, uma coisa que você se sente confortável, e 10% de loucura, se 10% no Bitcoin, no que você quiser aprender de alto risco, se você perder esses 10% não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, e você ganha um aprendizado com esses 10%. Então eu achei muito... Eu sou um pouquinho mais arriscado, eu faço um 70-30. Beleza. Não, o balanço meio que é a idade que você tem, o seu perfil de risco, porque você é uma pessoa nova e tal, então 10% é realmente muito conservador. Obrigado pela pessoa nova, desculpa não resistir. E pessoal, mais alguma outra pergunta? Mais algum comentário? Bom, gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que foi uma noite bem produtiva. Lembrando que quem ainda não preencheu o link, ainda dá tempo. Agradecer a disponibilidade do Pedro por ter preparado o material e ceder o tempo dele, que eu sei que é bem curto, ainda mais com o Cadu aí, filhinho dele. Agradecer ao meu grande amigo César por ter ajudado a realizar o evento, criar nossa logo, editar os vídeos, nosso promotor e mestre do audiovisual aí, que vai editar o nosso vídeo depois. E também a confiança e participação de todos. Obrigado por ter aceitado o convite e terem participado desse momento histórico. Quem sabe não está começando a carreira de palestrante e consultor financeiro do Pedro, hein? Você não. vai lembrar da gente, hein, Pedro? Eu sou bom em computação e olha lá, mesmo assim. E qualquer dúvida pode falar comigo na hora que eu repasso para o Pedro, tá? Você pode ficar tranquilos aí. Boa noite a todos e quem quiser a gente fica mais um tempinho batendo papo